E essa história de que Pochettino, meio atacante argentino do Fortaleza, interessa a São Paulo e Santos. Antes de gravar esse vídeo, conversei com dirigentes do Santos, do São Paulo e também do Lion. Então. Eu acho que o grande erro do São Paulo foi ter demitido o doutor. Como podemos virar SAF sem depender, por exemplo, mas não vamos virar SAF se o Casares não quiser, se o Outen não quiser, se os conselheiros que estão lá não quiserem aprovar. O Flávio Marques, ele aponta um caminho possível de ser feito independentemente da vontade de presidente de conselho, conselheiros. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Dr. Turíbio de Leite Barros Neto, cara. Você tem o melhor fisiologista, não é do país, é um dos melhores do mundo. Um cara que mais entende fisiologia. Esse cara tinha que estar comandando esse departamento. Como é que você manda um cara desse embora? E depois teve para voltar, e algumas pessoas lá dentro fizeram um movimento, e ele chegou a fazer um planejamento para esse departamento médico. Isso eu estou falando uns 3 anos atrás, pelo menos. Já na gestão do Casares. Sim, já com o Casares. E acabou tendo um movimento lá dentro e o Turíbio não voltou. Hoje quem está ganhando com isso é a Portuguesa, que hoje ele é o diretor do departamento médico da Portuguesa. Então ele está fazendo um trabalho maravilhoso lá, está fazendo muita coisa para a Portuguesa. E ele com a esposa dele é PhD em fisiologia, é PhD em nutrição. A G. Então, assim, está levando todo esse know-how para a Portuguesa, né? E com certeza a Portuguesa vai ter um departamento nessa área de nutrição, de fisiologia e departamento médico em geral, vai ser top, um dos tops do Brasil, com certeza. Eu acho que São Paulo perdeu muito a partir do momento que primeiro mandaram ele embora e na segunda vez não permitiram que ele voltasse. E aí, você acha que então demitir essa galera toda lá não adianta especificamente? Teria... Precisa ver o que realmente detectar o que está errado. Uhum. Será que esses que estavam trabalhando no dia a dia são eles que estão errados? Ou quem é que está comandando? É porque um número alto de lesões acaba estourando na preparação física, não é? Ou não? Não, assim, eu vejo isso por uma ótica assim, que não é bem a realidade, porque não é só a preparação física, né? Você tem treinamento técnico, você tem hoje menos ainda treinamento técnico, mas tem um treinamento tático. Então tem todo um volume de trabalho, né, que não é só a preparação física, que pode sobrecarregar. Por exemplo, professor, entendeu? Uma coisa que parou de ser treinada no Brasil, e isso simplesmente acabou com os batedores de falta, são as batidas de falta nos treinamentos, que eram muito comuns nos anos 90. A gente teve nos anos 90 talvez os melhores cobradores de falta da história do futebol brasileiro. Tinha 2 também. Você teve Marcelinho, você teve Juninho, você teve Marcos Assunção, você teve Rogério Ceni, você teve muitos. Ricardinho. E o que os jogadores, pelo menos, alegam hoje é que muitas vezes são instruídos pela equipe de preparação física a não ficar repetindo esses chutes, porque isso pode fazer com que desgaste o músculo e tenha lesão. Até que ponto isso é verdade? O teu conhecimento conversando, porque eu sei que o senhor conversa com profissionais da área, está bastante atualizado, ou até que ponto também é uma falta desse jogador, porque esses treinamentos eram geralmente feitos depois do treinamento, uma falta de comprometimento desses jogadores com as suas carreiras. Então assim, acabou o treinamento, quero ir embora logo, quero viver minha vida e não quero me dedicar um tempo a mais para cuidar de uma coisa que pode decidir jogos, enfim. Como é que é a sua visão dessa questão da Rodolfo, falta? acho que tem as duas situações. Tem a situação, por parte da comissão técnica, principalmente não da parte de preparação, mas da área de fisiologia, de não permitir que o atleta participe desse treinamento após o treinamento normal, de ficar um pouco mais lá para fazer esse tipo de treinamento de bola parada, e porque vai sobrecarregar. Para mim, não vai sobrecarregar em nada o cara bater 10, 15 faltas ali por dia, ali treinar, não vai sobrecarregar em nada. Segundo, é que a partir do momento que tem uma certa proibição daqui, da comissão técnica, o atleta, por comodismo também, acaba não indo, né?
Agora, tem muitos atletas que gostam de ficar. Eu estive no Red Bull aqui em 2018, 2019, não faz muito tempo, e quem fazia os trabalhos de bola parada era eu. E vários jogadores ficavam lá treinando, né? Batendo falta, treinando falta, não só as faltas diretas, como as faltas indiretas também, sem prejuízo nenhum, cara. Sem prejuízo nenhum, eu não vejo prejuízo nenhum, cara. O cara ficar 10, 15 minutos a mais ali, batendo algumas faltas, treinando uma bola parada, entendeu? Senhor... Isso é treino, cara. O maior exemplo disso, Rogério Ceni. Rogério Ceni aprendeu a bater falta só de olhar os outros bater? Não. Claro que não, né? Treinando. O Zico batia 50 faltas por dia. Treinava 50 faltas ali. Lá no Mundialito em 81, sem o goleiro lá, arrumava a barreira, botava a toalha no ângulo lá, o Zico ficava tentando tirar a toalha. E de 50 ele tirava 30, 35. Que isso? Cara. Que isso? Aproveitamento acima de 50%. Cansado de jogar. Proposta do Botafogo para o Ferrarese. Eu tinha conversado com vocês, com os membros do canal também, na manhã de sexta-feira, que ainda não tinha acontecido a proposta oficial do Botafogo para o São Paulo, tá? Que houve uma sinalização, só que ainda não tinha acontecido a proposta oficial e tinha dado todos os detalhes, que era por empréstimo, tudo, a gente mais uma vez apurando com exclusividade. Só que agora chegou a proposta oficial. E é basicamente todos os moldes que a gente trouxe. A proposta do Botafogo é de um empréstimo de uma temporada com opção de compra. E o São Paulo não vai aceitar. São Paulo não quer negociar o jogador nessas condições. O São Paulo entende que o Ferrarese, ele é um bom jogador, que ele é importante para o grupo, que ele é um jogador que faz parte do elenco e que só sai mediante uma boa proposta, seja ela por venda ou até por troca de jogadores. Tem até alguns jogadores no Botafogo que o São Paulo entende que são jogadores interessantes, que o Botafogo teria ali condições de ofertar alguns jogadores que podem ser interessantes para o São Paulo. Só que o Botafogo não fez essa proposta, fez uma proposta de empréstimo e o São Paulo, uma pessoa com que eu conversei falou que até foi uma proposta ofensiva, porque se trata de um jogador de seleção de Venezuela, trata-se de um jogador que é frequentemente convocado, que, querendo ou não, ele é considerado titular internamente, por mais que, se a gente for pegar o escopo, talvez hoje ele tenha perdido espaço, mas ao longo da temporada ele foi titular e importante, seja como lateral direito com o Zubeldia ou até como terceiro zagueiro com o Crespo. Então há uma avaliação ali dentro de que ele foi um jogador importante, é um jogador importante que tem mercado, eles sabem disso, até a gente trouxe também com exclusividade o interesse do Inter Miami, mas também por empréstimo, só que o São Paulo só vai liberar o Ferrarese por valores financeiros e também por troca de jogadores. Se o Botafogo quiser, ou vai ter que pagar, ou vai ter que também fazer aí uma proposta que envolva ali alguns atletas que também podem acabar agregando ao São Paulo. O São Paulo não é contra a saída do Ferrarese, em definitivo, mas tem que vir ali alguma situação financeira para o São Paulo entender que pode valer a pena. O que você acha da situação do Ferrarese? Você acha que é uma boa? Até do que eu tenho de sinalização, ao que tudo indica, uma equipe mexicana vai vir aí com uma proposta para o São Paulo também para tentar fechar com o Ferrarese. Tá? Ainda não me afirmaram se é empréstimo, se é compra, mas que eles receberam um bom contato do México e que existe ali uma possibilidade real dessa proposta acontecer. Me falaram que foram Necaxa e Monterrey, mas ainda, aliás, né, não me falaram, né? Eu, naquela brincadeira, né, que eu sempre falo, se eu souber o nome do time, você me dá um ok e tal, você fala. Aí a pessoa desconversou quando eu falei esses dois times, mas que podem ser Necaxa e Monterrey, mas ainda não é algo 100% concreto, tá? É mais rumor, mas que a expectativa é de vir ali uma situação vinda do futebol mexicano também pro Ferrarese. Você acha que é uma boa? Você acha que a postura do São Paulo tá certa nessa, ou você acha que o São Paulo deveria negociar e emprestar ali o Ferrarese pro Botafogo? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Como podemos virar SAF sem depender, por exemplo, de mas não vamos virar SAF se o Casares não quiser, se o Outen não quiser, se os conselheiros que estão lá não quiserem aprovar. O Flávio Marques, ele aponta um caminho possível de ser feito independentemente da vontade de presidentes, presidente de conselho, conselheiros, etc. Existe um caminho previsto em estatuto e o Flávio Marques trouxe essa informação absolutamente exclusiva, porque eu conversei com algumas outras pessoas que também convivem no dia a dia do São Paulo, também têm o desejo de ver o São Paulo com mudanças, com reformas políticas, etc. E muitas pessoas falaram, olha,
Não conhecia, não sabia, como eu também disse no vídeo, vocês vão ver, que também não sabia. Flávio, de novo, meu muito obrigado pela cordialidade, gentileza e disponibilidade de conversar não só comigo, como com os torcedores do São Paulo. O Flávio, o Diego deu uma entrevista hoje para o Gabriel Sá no UOL, e lá ele falou um pouquinho mais abertamente sobre os planos dele, que era uma coisa que a gente já vinha esmiuçando com as pessoas que ele conversou recentemente. Ele conversou com o Outen, conversou com o Caio Forjás, que também é um parceiro político teu, conversou com várias pessoas, e a informação que eu tinha até então era que, por mais idealizador ou que melhores ideias que o Diego tivesse, ele não tinha apresentado uma proposta concreta, ele não tinha apresentado garantias, ele não tinha chegado com um prospecto pronto. Mas o Diego, midiaticamente, ele está muito forte. Você viu, hoje ele tirou foto com um VP de investimentos de Dubai, assim, ele está firme na proposta dele de conseguir trazer alguma luz para o São Paulo ou de propor alguma coisa. Do ponto de vista de alguém que conversa com pessoas que já estiveram pessoalmente com ele, lendo a entrevista dele que foi publicada hoje, eu queria entender um pouquinho a tua percepção do que você entendeu do Diego, e o principal, que na minha opinião gerou mais um pouco de preocupação. Para alguém que quer entrar na política do São Paulo, que é um emaranhado complexo, ele está buscando o caminho mais correto vindo de fora para dentro? Você acha que esse é o melhor caminho? E não seria o ideal que ele sentasse com vocês com uma proposta primeiro, para depois abordar isso do lado externo? Agora eu deixo com você, para você contar para nós um pouquinho da sua percepção. Bom, Zanqueta, eu acho que, inicialmente, eu achei o que eu percebi de diferente nessa entrevista de hoje é que ele já foi mais incisivo, dizendo que tem um grupo de investidores que deram delegação a ele para que conversasse. Então, acho que isso já é um passo adiante. Eu ainda não tive a oportunidade de conversar com ele. Realmente conheço pessoas que conversaram, e aquelas pessoas haviam me dado uma informação que estava muito embrionário, muito preliminar, aquela conversa do garoto de família São Paulina que quer ajudar, mas que não tinha ainda um plano. Parece que ainda não tem exatamente um plano, mas já avançou um passo. Se ele diz que agora ele tem a delegação de um grupo de investidores. Quando você pensa, então, o que é, como você vai fazer para mudar? E, recentemente, o Rodrigo Capello, um jornalista especializado em finanças, ele fez um comentário sobre a proposta da Safiel, do Corinthians. E ele aborda isso, Zanqueta, da seguinte forma, ele começa abordando da seguinte forma: o futebol do Corinthians tem um dono, que é a Associação Civil Esporte Clube Corinthians Paulista. Se você mudar de Esporte Clube Corinthians Paulista para São Paulo Futebol Clube, tudo que ele coloca no artigo dele na sequência se aplica totalmente. Então, se você tem interesse em fazer um investimento, e sejamos claros, se você tem interesse em comprar o futebol do São Paulo Futebol Clube, você vai ter que negociar com quem é o dono do futebol do São Paulo Futebol Clube, que é a Associação Civil São Paulo Futebol Clube, que tem um CNPJ, que tem um presidente, que tem uma diretoria executiva, que tem um conselho de administração e um conselho deliberativo. Então, eu acho que você tem que ter o caminho certo. O futebol do São Paulo não é algo, por mais, obviamente, você tem a força da torcida, você tem muita gente esperando essa oportunidade, puxa, que vai cair dinheiro do céu para salvar o time do São Paulo, mas as coisas têm que ser feitas dentro dos parâmetros legais, dentro dos parâmetros do Código Civil, dentro dos parâmetros do Estatuto do São Paulo. Então, como que você altera o Estatuto, que realmente talvez precise ser atualizado através
do trabalho interno. Então, falando por mim, Flávio, primeiro eu já deixo muito claro, eu não sou contra a SAF, absolutamente não sou contra a SAF. Mas eu espero que o São Paulo jamais chegue na situação que chegaram, Vasco, Botafogo, que eles não tinham outra opção senão entregar, foi isso que eles fizeram, entregaram o futebol deles de graça, basicamente por uma proposta, uma promessa de pagamento de futuro das dívidas. Então, para fechar esse primeiro bloco, eu acho isso. Eu acho que o São Paulo tem que estar aberto a ouvir. Eu acho que as instâncias de gestão do São Paulo têm que estar abertas a ouvir alguém que venha com delegação de um grupo de investidores para poder discutir e avaliar o que fazer. Então, acho que nós não podemos jamais nos negarmos a ouvir. Mas, por outro lado, o São Paulo tem que entender, tem que valorizar o seu patrimônio, que é o seu futebol, que isso ele tem a torcida apoia, gera recursos. Então, você tem que ter uma valorização desse patrimônio que é fenomenal do São Paulo. Muito mais até no intangível, patrimônio que você... subjetivo, digamos assim, tamanho de torcida, ser o clube que tem o nome da maior cidade do hemisfério sul, do que até o patrimônio físico, estádio, centro de treinamento. Então, eu acho que tudo isso teria que começar realmente com um diálogo. Sentar na mesa, entender a proposta, entender como seria uma avaliação, um valuation, como as pessoas gostam de dizer, do futebol do São Paulo, como fazer, se for algo que seja interessante para o São Paulo Futebol Clube, como fazer essa transição. Perfeito. Flávio, para a gente também não estender muito, assim, eu estou pensando aqui, na tua visão, o caminho principal que o Diego deveria apresentar, no meu conceito e com o que eu conversei com algumas pessoas, seria garantias bancárias, né, financeiras, para que ele mostrasse que o que ele está apresentando é factual, né, que ele tem como comprovar o que ele está querendo apresentar. E segundo, um plano de ação, né, um business plan, alguma coisa assim, como fala normalmente no mercado. Essa primeira impressão, eu acho que ele deveria sentar principalmente com os atuais gestores do São Paulo, eu acho que é o caminho certo para apresentar isso, e ele também requerer, obviamente, uma vez apresentadas as garantias e possibilidades, aí, a meu ver, pedir para o Outen abrir uma sessão no Conselho Deliberativo e fazer uma apresentação para todos os conselheiros, e aí ele colocar realmente as possibilidades, as intenções, as projeções que ele tem. Você acha que esse é o caminho ou eu estou pensando errado no sentido de como ele conduzir esses próximos passos com relação a esse assunto? Um tema desses, Zanqueta, ele é de decisão não do Conselho Deliberativo, mas da Assembleia Geral de Sócios. O Estatuto do São Paulo prevê, sim, análises e estudos que envolveriam, inclusive, a eleição direta do presidente com participação de sócios torcedores. Outra disposição do Estatuto que foi solenemente ignorada por todos os gestores desde 2017. Nada disso jamais veio a ser apresentado por sócios. Então, o Estatuto do São Paulo, ele tem algumas falhas, mas o Estatuto previa, sim, que esses temas fossem debatidos. Não foram por decisão dos gestores desde 2017. E essa história de que Pochettino, meio atacante argentino do Fortaleza, interessa a São Paulo e Santos. Antes de gravar esse vídeo, conversei com dirigentes do Santos, do São Paulo e também do Lion. Só para explicar o começo dessa história.
O Pochettino teria sido sugerido ao Santos por Juan Pablo Vojvoda, o técnico do Peixe, que já trabalhou com o argentino no próprio Fortaleza. Em relação ao São Paulo, a especulação da quinta-feira dá conta de que o tricolor elegeu o meio argentino de 29 anos de idade como prioridade para ser seu camisa 10. Achei meio estranha a história pelo fato dele ter 29 anos de idade. Já contei para vocês que o São Paulo busca atletas mais novos. De qualquer forma, fui checar com o pessoal do Fortaleza, que afirmou que não vai aceitar empréstimo nem troca de jogadores. A única possibilidade de o Pochettino deixar o Lyon é mediante proposta em definitivo, e a pedida já está definida: 3 milhões de dólares ou 16 milhões e 200 mil reais. Perguntei ainda para essa fonte se Santos e São Paulo fizeram proposta, a resposta, abre aspas, nenhum, nem outro, ninguém nos procurou. Fui checar com o pessoal do São Paulo, mas por que tanta especulação? Especulação envolvendo São Paulo e Pochettino. A pessoa do São Paulo com quem conversei assegurou que trata-se de um grande engano. Esse nome não faz parte dos planos do tricolor. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês, beleza?
São Paulo e Nicão fecharam um acordo para encerrar a ação trabalhista por direitos de imagem, com o clube se comprometendo a pagar R$ 8,8 milhões de forma parcelada até 2028. Segundo a matéria do UOL, o valor total negociado é de R$ 8,8 milhões, bem próximo dos 8,7 milhões que o jogador cobrava na justiça por direitos de imagem não pagos entre 2022 e 2023. O pagamento será feito em parcelas com a última prevista para novembro de 2028, o que dilui o impacto imediato no caixa do clube. A cobrança de Nicão se refere principalmente a parcelas de direitos de imagem que, segundo o jogador, deixaram de ser pagas pelo São Paulo a partir de agosto de 2022 até o fim de 2023. Mesmo emprestado em parte desse período, a alegação é de que o clube manteve obrigações contratuais relacionadas à imagem do atleta. E aí, torcedor, você aprovou a contratação de Danielzinho? Deixe a sua opinião nos comentários.